Paixão perguntou: por adolescentes terem possível dificuldade de manter a regulação emocional e corporal por diversos fatores, é um tratamento de possível recaídas, é isso? Isso, acho. Isso. De possível recaídas frequentes? A gente considera. Posso responder? Pode. A gente considera a recaída como parte do processo. Não Ok. significa que o indivíduo passe pela intervenção, esteja num processo terapêutico e simplesmente nunca mais emita aquele comportamento de se cortar ou de se machucar e tudo mais. Então, a recaída, ela faz parte do processo e o paciente precisa entender a recaída mais do que uma oportunidade de entender o porquê ele recaiu, para que a gente possa avaliar sobre as melhores formas de evitar essas recaídas, do que necessariamente uma desmotivação. Até porque, quando a gente está lidando, porque a gente vai ter que olhar para a função do comportamento, né? Mas quando a gente está lidando, vamos pensar que é um indivíduo que se corta, que está ali dentro da nossa maioria, porque está em sofrimento psicológico, porque acredita que essa dor física é mais tolerável do que aquela dor emocional, então eu consigo direcionar o meu foco de atenção para aquela dor que eu estou sentindo e esqueço o que está acontecendo na minha vida ou que eu estou sentindo. Então, ao passo que a gente previne esse comportamento autolesivo, a gente também ensina formas que sejam mais eficazes. Então, é como se a gente estivesse alimentando aquela parte ou alimentando aquele recipiente que está vazio. Então, talvez ele faz isso porque ele não sabe, ou ele não tem um repertório, ou ele não se deu ainda a oportunidade de estratégias que sejam adaptativas, né? Então, o tratamento, óbvio, a gente conta com recaídas, mas a gente olha elas como oportunidades de aprendizado e lembrando que não é só prevenir o comportamento de autolesão, e sim ensinar e dar repertório para o paciente, formas que sejam mais adaptativas. E esse é o ponto que eu e a Lu discutimos, né? Que assim, às vezes os terapeutas não sabem fazer isso. Então, se o terapeuta não entende em que momento desenvolver, quais estratégias desenvolver, realmente fica difícil ele auxiliar o paciente de maneira efetiva, né? Não sei se Exatamente. respondeu. Muitos terapeutas vão tentar fazer o paciente parar de se Parar. emocionar. E esse não é o caminho, né? Exato. Exatamente. A Aí Elis, é, ele pode- Elas colocou que sempre viu relacionarem o transtorno da personalidade borderline com comportamento de autolesão não suicida, se era um mito. Caso não seja, é devido à impulsividade e sentimentos de vazio que pode ser ligado à solidão? Sim, matou a charada. Indivíduos que têm transtorno de personalidade borderline têm características não, né? Tem apresentações ali sintomáticas, comportamentais, que têm o enredo da impulsividade, até porque esse é um critério diagnóstico, e também desse sentimento crônico de vazio, de solidão, que, lembrem, nos estudos epidemiológicos, estão altamente relacionados ao comportamento de autolesão não suicida. E se eu não estou enganado, talvez a Lu pode me ajudar com essa informação, acredito que até tenha um critério diagnóstico com relação ao comportamento de autolesão. Eu não lembro agora, mas sim, não é um mito, realmente pode estar bastante relacionado. Ó, e só para acrescentar, na verdade, não isso que você falou, porque também não lembro, mas eu acredito que tem alguma coisa no transtorno. Mas a gente precisa pensar assim, tá relacionado, mas a grande maioria das pessoas que faz isso são adolescentes. A gente não faz o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline na adolescência, e isso significa que a maior parte das pessoas que tem esse comportamento não é borderline, tá Uhum, certo? Porque senão a gente pensa assim, não, então a pessoa se automutila, ela tem um transtorno de personalidade borderline. Não, não. uhum, Impulsividade, sensação de vazio, lembram? Essa sensação de identidade não bem estruturada, imagem corporal, tudo isso, né, pode remeter
a outras coisas que não necessariamente um transtorno de personalidade, tá bem? Só para a gente não criar esse viés, né? O paciente chega e a Uhum. gente já pensa, então ele deve ser borderline. E aí Exato. começamos o julgamento, né? Cuidado. Uhum. Pacientes que usam os cortes no braço e pescoço podem ser vistos com o mesmo método, mas em partes do corpo diferente. Entra em tentativa de suicídio, pois é o mesmo método e pela gravidade do corte no pescoço. Então, Então, ó, pode falar. deixa eu, é, é o mesmo método, mas o que você precisa entender, o que que a gente precisa entender? Em que área do pescoço foi, né? E qual era o objetivo, né? Então, eu cortei para cortar a minha jugular, né? Ou eu fiz cortezinhos no meu pescoço. Porque já viram aquelas pessoas, por exemplo, que fazem tatuagem no pescoço? Né? Eu posso simplesmente ter feito cortes, né, dar beliscões no meu pescoço, sei lá, alguma coisa assim, e a minha tentativa não era ficar aliviado. Então, se o corte foi um corte profundo, né, exigiu ponto, porque na automutilação raramente isso acontece, gente. São cortes superficiais que cicatrizam naturalmente. Não é preciso a profundidade, né? Quando ela é muito profunda, a pessoa precisa dar ponto. E aí, nesse caso, aí a gente precisa ficar atento que talvez seja um método para uma tentativa de suicídio, tá bem? Então, tem mais coisas que a gente precisa do que só o lugar, né? É a profundidade, é a letalidade daquele corte, aquelas coisas que a gente discutiu ali naquela tabela. A Elis perguntou: na autolesão não suicida, em um primeiro momento, deve sempre ser feita uma análise funcional do comportamento, ou devemos analisar de forma cognitiva desde o início? Então, a gente vai discutir, né? Porque isso lá no curso. Venha Mas, para o curso, Elis! Elis, só para responder a sua pergunta, sim, fazemos uma análise funcional e sim, fazemos uma análise cognitiva. Por quê? Porque os métodos integrativos, né? Quando a gente usa um método que integra as duas compreensões, a gente tem resultados melhores do que a gente usar um único tipo de compreensão do fenômeno, tá Isso, bem? Então, não faça uma coisa só. exato. Ai, que bom, Livramento, que você está aqui, gostou, a Paula também. Paulinha. Realmente, Maísa, assim, não é um tema abordado de maneira tão prática, né? Por isso a gente tem uma grande defasagem aí na maneira como os terapeutas vão se direcionar. Então, a gente vai adquirir esse repertório estudando, a gente vai adquirir esse repertório fazendo cursos, né? Enfim, pesquisando, porque não dá para sair sabendo tudo isso. No curso, as aulas também serão gravadas para quem não conseguir assistir no dia? Sim, Joyce, todo o conteúdo gravado e depois a gente vai recortar e subir tudo separadinho lá na plataforma de maneira organizada, que vocês já sabem como é, né? Então, tudo bonitinho lá e vocês vão poder acessar. É um ano, Lu? Acho que é um De, ano de sim, de sim, acesso? de Tem um ano acesso. para assistir. Ótimo. E lá a gente também vai compartilhar os instrumentos, os recursos, né? Todas as coisas que vocês podem utilizar também na prática clínica. Boa noite, meninas. O paciente não relatou na sessão sobre a autolesão, mas o profissional viu ou percebeu. Como reagir nessa situação? Excelente, já podemos começar a usar as nossas habilidades terapêuticas.
Então, pensando que a gente precisa ser afetuoso, mas precisa ser honesto, precisa ser verdadeiro, o que que a gente faria? A gente tem que conversar sobre, né? Eu notei, né? Porque assim, se foi possível notar, era porque eu queria mostrar, não Que é? fosse visto. Exatamente. Então, Uhum. assim, se eu não quero mostrar, gente, não vai aparecer, não vai aparecer nem a pontinha, não vai aparecer. Então, se estava lá e foi possível ver, né? Então, é porque eu estou pedindo ajuda, mas não consigo falar abertamente sobre isso. Então, com carinho, né, com afeto, mas com clareza, né, de que ele não será julgado, vamos abordar o assunto, né? Uhum. E dar o tempo que ele precisa para poder falar sobre isso, né? Talvez seja difícil ele falar, mas ele tem essa abertura. Então, ele precisa saber que ali não tem julgamento, que você entende do que se trata, né? E que você gostaria de falar sobre isso, se ele se sente à vontade e se vocês podem falar sobre isso agora, porque é importante para você ajudá-lo e não saber o que ele faz, né? Porque muitas pessoas tem curiosidade, né? Nossa, mas o que você faz? Como você faz? Nossa, você sente dor? Né? A gente quer saber se ele sente dor, a gente quer saber um monte dessas coisas que talvez as outras pessoas queiram, mas de uma forma diferente, né? Então ele precisa entender que o seu objetivo é ajudá-lo e é estar ali com ele, tá bem? Sim, de maneira cordial, né? De maneira compassiva, até porque ver as marcas e não acessar, né? Não se mostrar colaborativamente curiosa no sentido de entender o que está acontecendo, pode ser visto como uma negligência. Então, nem no meu Nem processo para mim, né? terapêutico, ninguém está nem aí para mim. A terapeuta está vendo ali a minha marca, a terapeuta está vendo ali que eu estou me machucando e ela não me perguntou, seja por despreparo dela, seja por receio dela, pelas questões dela ou não, isso pode genuinamente ressoar uma negligência, né? Que talvez é o que já acontece lá fora e a gente só estaria reafirmando esse padrão, o que não deve acontecer dentro do processo. Tudo bem, então, gente? Mais alguma pergunta? Que bom que vocês ficaram até aqui. Eu e Lu ficamos muito felizes. Maravilha. Muito obrigada. A gente fica à disposição. Se vocês quiserem conversar com a gente, tirar alguma dúvida, tem o site do curso que tem todas as informações lá também. E a gente está se preparando aí para março, que daqui quase um mês já é o dia do curso, né? Afinal, já estamos em Isso. fevereiro, graças a Deus, depois de 365 Ah, dias de... não, eu não queria. Eu queria ficar nos 365 dias de Ai, eu não janeiro. aguentava mais, eu falava, gente, ainda é dia 27, ainda é dia 29, o que que acontece? Mas agora já fevereizamos agora já estamos em fevereiro. Um beijo, meninas. Pessoal, obrigada, um beijo a todos e até a próxima. Beijo. Um beijo, tchau, tchau.